E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero deixar aqui um alerta para os nossos irmãos, né, católicos, porque muitos têm se deixado, enganar pela doutrina protestante, por não conhecer a igreja, por não ler as Sagradas Escrituras. Muitos católicos ainda, infelizmente, não têm o hábito de ler as Sagradas Escrituras. Então, quando um protestante começa a entrar na sua vida, no trabalho, na família, na escola, então quando um protestante começa a se aproximar, eles são muito astutos. Eles são muito astutos. Com apenas um versículo ou dois, eles conseguem enganar um católico desatento. É impressionante isso. E normalmente são católicos, evidentemente que são católicos que não conhecem as Sagradas Escrituras, não conhecem a história do protestantismo, por exemplo. O protestantismo, eu creio que ainda tenha pessoas que desconhecem essa história. Porém, por isso é bom a gente aqui alertar. O protestantismo é uma das piores seitas já da humanidade. A gente pode dizer isso. É um dos grandes males da humanidade. Dividir o cristianismo, aonde Cristo disse que era para haver um só pastor e um só rebanho, o protestantismo tem milhares e milhares de pastores fundando a própria igreja. Então o protestantismo alargou a porta do relativismo para o mundo, como dizem alguns padres. Então, o protestantismo alargou essa porta para o relativismo, onde a pessoa pode se autodenominar bispo, bispas, por conta própria, sem nenhum respaldo bíblico, ir lá e fundar a sua própria igreja, pegar um texto bíblico e interpretar de sua forma particular, indo contra a própria Sagradas Escrituras. Os textos bíblicos repudiam essa atitude. Na carta de São Pedro, por exemplo, ele fala que as Sagradas Escrituras não é de interpretação particular, porque as profecias não foi por vontade humana, mas sim da vontade de Deus. Então, a interpretação também tem que ser da vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou só uma igreja. Então, a interpretação correta tem que vir da mesma fonte, da mesma origem que inspirou os textos sagrados. O próprio São Pedro também ainda disse em sua carta, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, que os textos sagrados têm coisas difíceis de entender, que os vacilantes, os sem instrução, deformam para a própria perdição, e assim arrasta um grupo com ele. Então veja, se a própria Sagrada Escritura alerta para o uso individual, para a interpretação individual, e a pessoa tirar a sua conclusão ali e já se tornar um bispo, mulheres se tornando bispa, onde já se viu isso, fundando as suas próprias igrejas. Então veja, aquilo que São Pedro falou na sua segunda carta está se cumprindo plenamente nos nossos dias, desde Martinho Lutero, como eu vinha falando. Para quem não conhece a história, Martinho Lutero, o fundador do protestantismo, surgiu 1500 anos depois da Igreja de Cristo. Então veja, muito mais por motivos nacionalistas, motivos políticos do que religiosos, Martinho Lutero rompeu com a igreja. Criou essa grande revolução, essa grande rebelião contra Deus e seus servos. Então, foi muito mais por motivo político e nacionalista do que dizer que Martinho Lutero era um cara exemplar, de uma santidade exemplar, um cara a ser seguido. Muito menos isso, Isso não era isso não é a realidade. A realidade é que os historiadores, as pessoas honestas que for analisar a história, vai identificar um caldo de confusão na época, que era muito mais político, nacionalistas, o desejo de se livrar da igreja, do que um motivo puramente religioso, que Martinho Lutero era uma pessoa santa, uma pessoa exemplar.
muito mais, né, político e nacionalista do que essa santidade de Martinho Lutero que alguns consideram. Então, os irmãos católicos, eu estou falando aqui para aqueles leigos, mais leigo ainda do que eu, né, daquele que não conhece o mínimo das Sagradas Escrituras, que às vezes chega um parente seu protestante e começa a jogar na sua cara as doutrinas católicas. Aí diz, olha, isso aqui você não encontra nas Sagradas Escrituras. Isso aqui está fora da Bíblia. E veja, então eles vão jogando essa pitada, né, de veneno na sua cabeça para, primeiramente, né, queimar, digamos assim, queimar o filme, né, numa linguagem moderna, queimar o nome da igreja, para que você repudie, né, a igreja. Veja, para que você perca a confiança na igreja. Veja, essa doutrina protestante surgiu 1500 anos depois. Então, será se durante 1500 anos a igreja ficou à deriva, ficou abandonada, sem a assistência de Cristo, sem a assistência do Espírito Santo? Se você acredita nisso, então você não acredita em Cristo, né? Porque quando Cristo fundou a sua igreja, disse, olha, as forças do inferno não poderão vencê-la, e ele prometeu a sua assistência todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Eu pedirei ao Pai, e ele enviará um outro defensor, que ficará com vocês, né, para sempre, que ficará convosco, né, para sempre, até o fim dos tempos. Então veja, a igreja tem toda a garantia de que não será vencida. Será se ela foi vencida em algum período da história? Obviamente que não. Diante dessas promessas de Cristo, se você achar que a igreja foi vencida em um período, você está negando, né, essa fala de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que as forças do inferno não poderiam vencê-la. Então ela não ficou perdida, não ficou à deriva, ela não foi esquecida durante esses 1500 anos, para esperar a chegada, né, ilustre do Senhor Martinho Lutero, para fundar o protestantismo e abrir nessa porta para o relativismo. Então, meus irmãos católicos, fica, né, esperto com a doutrina protestante. Toda vez que um protestante chegar para você trazendo, né, essa confusão na sua cabeça sobre qualquer ponto da fé católica, não saia da igreja já, não vá logo saindo da igreja. Não vá logo já se desesperando. Não, nossa, então a fé católica está errada. Como que a fé católica está errada se é a única igreja que Cristo fundou? Se o protestantismo chegou 1500 anos depois. Usa essa lógica. O protestantismo chegou 1500 anos depois, como eu já expliquei, muito mais por motivos políticos e nacionalistas do que por santidade de Martinho Lutero. Qualquer historiador honesto vai dizer isso. Não era aquela santidade que você já ouviu falar. Não, Martinho Lutero era um cara inspirado por Deus para corrigir a igreja não quis, ele saiu. Não. Se você ler a história, se você ouvir, ler o que Martinho Lutero escreveu, você vai ficar assustado. Então, primeiro passo, chegou um protestante na sua vida, falando de qualquer ponto da fé católica, calma, né, nessa hora, e vá procurar passar isso a limpo, vá procurar um padre, vá procurar alguém que você considere que tem um certo conhecimento, um pouquinho mais do que você, para dialogar, para você entender esse ponto. E aqui eu deixo o seguinte exemplo. Veja, no Jardim do Éden, quando Eva foi enganada pelo capeta, né, pela serpente, o modo operante da serpente é o mesmo ainda hoje. É só você identificar. Por exemplo, né, quando a serpente chegou para Eva, se ela não tivesse de cara, ela já esqueceu-se do ensinamento de Deus, né? Se fechou para o ensinamento de Deus. A mesma coisa pode acontecer com um católico antes que está prestes a sair da igreja por esse sussurro da serpente. É o mesmo sussurro da serpente. Ao invés de Eva ter falado para a serpente, na cara da serpente, então tudo bem, você falou isso para mim, que se eu comesse desse fruto, eu seria como Deus, eu ia enxergar, tudo bem. Eu vou esperar Deus vir e vou confirmar com Deus. Entendeu, meus irmãos?
tinha feito essa pergunta, esse questionamento. Então tá bom, você falou isso, então não vou dizer que é mentira e nem vou dizer que é verdade. Eu vou esperar um pouquinho para mim verificar isso com Deus. Então, quando ela fosse verificar com Deus, né, quando Eva fosse verificar com Deus, iria ficar sabendo da verdade. A mesma coisa, quando o católico está sendo, né, ali influenciado por esse sussurro da serpente, e veja aqui, eu digo sussurro da serpente, não é nada pessoal com ninguém, mas com a doutrina. A doutrina protestante, ela não vem de Deus. É um sussurro da serpente. Como eu disse, basta ler a história de Martinho Lutero. É um sussurro da serpente. O protestantismo é isso. Então, quando esse sussurro chegar aos seus ouvidos, você, ao invés de se apavorar, não vou me apavorar agora, vou largar a igreja, pessoas não falam nem mais com seus parentes, pessoas que é acostumada a mandar mensagem para seus parentes, acostumada a ligar para os seus parentes, acostumada a ter um convívio com seus parentes, até com os próprios pais, às vezes, quando esse sussurro da serpente chega no seu ouvido, as pessoas se afastam. Veja, a tática do inimigo é a divisão. Então essas pessoas se afastam, essas pessoas vão se afastando, já não quer mais conversa com seus colegas católicos. Veja que absurdo. Faça isso, né? Pegue esse vídeo, envie aí para alguém que você conhece que está nessa situação. E o conselho que eu dou é esse. Quando viu esse sussurro da serpente, vai pesquisar. Diz, tudo bem, você disse isso, isso e isso. Então eu vou pesquisar, vou procurar. Você pode até não dizer para ela lá, porque essa serpente é muito astuta. Você pode guardar no seu coração aquilo que o protestante falou, e você vai para um parente seu que você sabe que conhece um pouco, ou para um sacerdote. Vá para procure na internet vídeos dos irmãos católicos. Ou seja, né, não saia da igreja sem averiguar esse sussurro da serpente, sem averiguar isso. Por quê? Como eu disse, né, Eva caiu por conta disso. Ela ouviu o sussurro da serpente, ao invés de questionar a Deus, de perguntar a Deus, de passar a limpo, perguntar se é isso mesmo, não, ela já se entregou. A mesma coisa pode acontecer hoje, né, com você. Chega aquele seu colega de trabalho, aquele parente seu que virou protestante, chega na sua casa, já começa a sussurrar no seu ouvido, daqui a pouco tira a sua devoção católica, tira os seus filhos do batismo, os próximos filhos seus, você já não batiza mais. Então veja, isso é obra, né, eu digo aqui, do fundo do meu coração, isso é obra satânica. O protestantismo não vem de Deus. Ele já tira de cara, já tira você do batismo, tira você da Eucaristia, já quer batizar você de novo, tira você das amizades antigas suas. Veja, você tem que ter confiança, né, em Deus. Cristo prometeu infalibilidade à sua igreja. Obviamente, a gente não vai entender todos os pormenores da fé católica, mas também, quando você vai entrar em um avião para fazer uma viagem, você não entende nada da mecânica daquilo. Você não entende nada de pilotagem de avião. E mesmo assim você dá aquele voto de confiança. Ou seja, é preciso ter confiança. As pessoas que querem tirar você da igreja, querem que você mova, né, essa confiança, quer que você perca a confiança na igreja e que você creia nela. Ou seja, nós estamos sempre tendo que dar um voto de confiança a alguém. E se é para dar um voto de confiança a alguém, tem que ser alguém que venha de lá, as testemunhas oculares. Você prefere confiar no protestantismo, que veio no século XVI, nessa rebelião protestante, por motivo político, por motivo né, nacionalista, e menos motivo religioso? Você prefere acreditar em Martinho Lutero, que criou essas 5 solas, né, que assola, né, a humanidade com essa falsidade, enganando as pessoas? Ou você prefere acreditar na Igreja Católica Apostólica Romana, que veio de Cristo? Veio de Cristo. Os apóstolos escreveram o Novo Testamento no 1º século, a seguir no 2º, 3º, 4º século. Aí coube a igreja, coube os pais da igreja canonizar esse texto que a gente tem hoje, né, o Novo Testamento. Você prefere crer em quem? Prefere dar um voto de confiança em quem? Em quem veio de lá, do início, ou quem veio agora?
Tem neguinho fundando igreja ainda hoje. Você prefere confiar nesse sussurro da serpente que vai chegar para você na sua casa e vai dizer, olha, vocês católicos fazem isso, isso, isso e não está nas Sagradas Escrituras. Olha só que absurdo. Eles que não estão nas Sagradas Escrituras. Então, por isso é importante você procurar ajuda. Chegou alguém assim na sua casa, chegou essa notícia na sua casa, esse sussurro da serpente, procura ajuda. E a pessoa vai mostrar para você os textos bíblicos, aonde Cristo deu autoridade à igreja de ligar e desligar, aonde Cristo prometeu à igreja a infalibilidade, aonde a igreja escreveu o Novo Testamento, e na sequência a igreja canonizou esse Novo Testamento. Então, crer em quem? Né? Confiar em quem? Então, meus irmãos, é isso que eu deixo nesse vídeo. Tenha, né, um ato de confiança, dê um voto de confiança a quem veio de lá, desde Cristo, que salvou a nossa civilização. A fé católica, né, é a fé mais linda do mundo. Não tem outra igual. Não tem outra igual. Então, repetindo mais uma vez, o protestantismo é um sussurro da serpente. Digo isso para a doutrina protestante não vem de Deus de forma nenhuma. Os irmãos, né, protestantes foram enganados e estão enganando as pessoas. Porque foram enganados, não querem reconhecer e aí engana as pessoas. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Fica atento. Se você tem alguém que você acha que esse vídeo, né, vai ajudar, envia esse vídeo para essa pessoa, para a pessoa pelo menos começar a questionar. Peraí, se Cristo disse que a igreja não era vencida, se Cristo disse que estaria na igreja todo dia, se enviou o Espírito Santo para guiar a igreja, e durante 1500 anos a igreja formou as Sagradas Escrituras que a gente tem hoje, salvou a nossa civilização, é a maior obra de caridade do planeta, aí surge o protestantismo e começa a diluir o nome da igreja, começa a difamar o nome da igreja, tirando pessoas sorrateiramente. Faça essa crítica, né? Seja crítico. É isso que eu peço para você, que está aí, né, às vezes, preste a deixar a fé católica, porque alguém bateu na sua porta, ou alguém lá no emprego, ou algum parente seu, começou a sussurrar no seu ouvido que a igreja de Cristo está errada. A igreja de Cristo, né, não pode estar errada de forma nenhuma. A igreja de Cristo é santa. Quem peca somos nós, os filhos, né? Mas a mãe igreja é santa. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.